Muito bem, estamos de volta aqui para mais um Na Batida do Trade com a Clear Corretora. Sejam muito bem-vindos, espero que tenham gostado dos últimos vídeos. Semanalmente a gente está aqui, né, sempre trazendo conteúdo, batendo um papo com você para elucidar aí, né, dúvidas que vocês têm, dar conselhos, dicas daquilo que a gente faz no dia a dia, no campo de batalha. E hoje é um tema bem interessante, lembrando que em breve, tá, a gente vai começar também a falar sobre temas que vocês vão escolher. Tá certo? Então fiquem ligados aí, já me segue no Instagram, tá certo? É lá que as coisas acontecem, tá? William.marques77 deve estar no card aqui. Tenho certeza que você vai gostar bastante do que a gente passa para vocês ali, né? Porque são experiências que a gente vivencia no dia a dia de quem está aí há muito tempo nesse campo de batalha e com certeza muitas vezes a dúvida que você tem hoje é uma dúvida que eu já busquei a resposta lá no passado, tá certo? Hoje vai falar o que você precisa saber, né? Se você quer começar a operar no day trade. E você se engana se você pensa que hoje eu vou falar sobre você ter que abrir conta numa corretora, porque você já está aqui na Clear Corretora, né? Se não abriu a sua conta, abre, e tem uma dica para você, tá? Vai lá no meu Instagram. Esse livro aqui, ó, Como se transformar em um operador e investidor de sucesso, ele está à sua disposição. Eu vou enviar para vocês sem nenhum custo. Basta você ir lá no meu Instagram, vai lá no link da bio, procura a gente ali e tem lá uma publicação fixada onde você vai saber exatamente o que você precisa fazer, né, para ter acesso a esse compêndio aqui, né, que vai ajudar bastante. Como eu sempre digo, esse livro aqui é leitura obrigatória, tá? Se você quer ser um trader bem sucedido, você tem que saber exatamente como que a banda toca, né? E já que o assunto é como você, né, pode começar no day trade, o que você precisa saber, né? A primeira informação, lamento informar, mas você está num terreno que ele é pantanoso e é extremamente difícil. Te enganaram se te falaram que é fácil. Te enganaram se te falaram que é simples. E você vai entender o que eu quero dizer. Claro que daqui a pouquinho eu vou mostrar o gráfico para vocês. Fica até mais fácil vocês entenderem parte do que eu quero passar para vocês. Mas antes disso, a analogia mais simples que eu faço é se você, no caso você que dirige, né, ou que pretende dirigir um carro, um automóvel, você vai passar por diversas etapas, né? Você vai se capacitar primeiramente numa autoescola, entender a parte teórica, entender a parte prática, mas nem por isso, olha bem, nem por isso quer dizer que de cara você vai conseguir a tua carta, porque demanda, né, alguma habilidade que vai ter que ser desenvolvida, e mesmo que você tire essa carta, você não vai ter o desempenho que você almeja ter. E mais ainda, dificilmente você vai poder, por exemplo, ser um piloto de alguma categoria automobilística, seja lá qual for ela, tá? Agora vamos pensar qual que é o ponto mais alto da carreira de quem vai pilotar, né, de quem vai dirigir um automóvel. Como um esportista seria o cara que vai chegar na Fórmula 1, que seria o top, né, o suprassumo aí do automobilismo. Só que acontece, existe alguma diferença entre você pilotar um carro popular e pilotar um carro de corrida? Na teoria, não. Por quê? O que você faz quando você dirige um carro? Você dá ré, você vai para frente, você entra à direita, você entra à esquerda, você contorna. É uma série de manobras que você consegue, na teoria, fazer num carro popular e consegue fazer da mesma forma num carro de corrida. Manobrar, estacionar e assim por diante. Porém, pensando num ambiente automobilístico, de corrida, a velocidade com a qual você faz tudo isso ela é
extremamente mais rápida. Então, quando você vai operar, para quem já tem alguma experiência, tá, em gráficos mais longos, como um gráfico diário, por exemplo, você tem tempo de raciocinar desde o início do que a concepção daquela operação, do porquê você vai fazer aquela operação, começo, meio e fim. Se você transferir isso para operações mais rápidas, desde as operações em gráficos de 1 hora, 30 minutos, que são um pouco mais rápidas, né, do que um gráfico diário ou um gráfico semanal, que é mais lento ainda, ou até mesmo chegar no ponto de operar gráficos de 15 minutos, 10 minutos, que é o gráfico que eu opero, que tem diversas vantagens. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Então fiquem ligados aqui nesse programa semanal, né? Em breve vocês vão também me ajudar a definir os temas que mais interessam a vocês. Agora, o que acontece? Você pode também ir para um gráfico muito mais curto. Eu não recomendo, posso falar no futuro o porquê eu não recomendo, mas o ponto é, aquilo que você faz num gráfico longo, você pode fazer num gráfico curto, com alguns pequenos ajustes, digamos assim. Seriam os mesmos ajustes para você pilotar um carro simples e um carro de corrida, tá certo? Agora, pensando naquilo que é mais simples e mais fácil para você que está começando. Um gráfico mais longo, ele te dá condição de você pensar, você raciocinar, você tomar a sua decisão de uma maneira mais calma, pautada em muitos outros itens que você vai avaliar. Não que você não vá fazer isso quando estiver operando day trade. Essa é uma premissa que não vai mudar. Você vai conseguir adaptar tanto da operação de prazo mais longo para o day trade, como também alguns detalhes do day trade no futuro você pode adaptar para suas entradas de prazo mais longo. Mas o ponto é, se você parar para pensar quando fazer day trade, você está morto. É praticamente uma forma de você operar que não pode dar margem para ficar pensando muito o que você deve fazer, e principalmente quando você tem que bater em retirada se alguma coisa não está dando muito certo ali, tá certo? Então, o que acontece? Se você analisar, eu falei de duas maneiras de você avaliar o mesmo contrato, a mesma ação, a mesma criptomoeda, não importa aquilo que você está ali operando, aquilo que você está investindo, mas são formas diferentes de atuar. E tem um paradoxo que isso é bem complexo e torna essa jornada um pouco mais difícil, e é por isso que você tem que saber, tá? Ao mesmo tempo que ser um day trader requer que você tenha reflexos rápidos, que você tenha uma tomada de decisão muito assertiva, que você tenha ferramentas adequadas para tomar as decisões, né? Ao mesmo tempo, o day trade ele atrai as pessoas que são as mais impulsivas e as mais propensas ao jogo. Sim, talvez seja uma verdade inconveniente essa que eu estou falando, mas entenda, qualquer mínima falha que você tenha, seja tecnicamente, conhecimento de mercado ou alguma lacuna na sua parte emocional, definitivamente o day trade vai encontrar essa brecha, vai encontrar essa lacuna, e é lá que ela vai te pegar. Então, isso que eu falo é para você ter medo do day trade, falar, não, eu não quero mais? Longe disso. É você sabendo as diferenças e como que a banda toca, digamos assim, fica muito mais fácil você saber como você precisa se preparar para fazer operações, seja de prazo mais longo, seja de prazo mais curto. E é para isso que a gente está aqui. Mais uma vez, eu me chamo William Marques, eu tenho um perfil no Instagram chamado william.marques77, tá aqui no card, aqui na descrição desse vídeo. Eu sugiro que você vá até lá para você entender um pouco mais da forma como eu abordo o mercado. É uma maneira que, apesar de ser day trade, tá? E aí vem uma outra sacada que eu vou passar para vocês aqui. Entender
que não é porque é day trade você tem aquela obrigação ou a necessidade de a cada instante estar buscando uma operação no mercado. Isso é o que se confunde muito, eu percebo isso desde vários alunos que eu tenho, vários mentorados que eu tenho, vários clientes que eu tenho, aquela falsa ilusão de que por ser operação mais rápida, a sua entrada tem que ser no primeiro instante, sendo que na verdade o que define um trade é evento e localização. Eu não quero hoje entrar em aspectos muito técnicos aqui. Tem operações que são a favor da tendência, operações que são contra a tendência. Tem um vídeo bem bacana que foi o último que eu fiz, onde eu mostro um indicador bem interessante que eu utilizo, que é o MACD, onde eu mostro como você pode operar ele tanto a favor como contra a tendência. É bem legal esse vídeo, eu recomendo que vocês assistam. Tá aqui nesse canal e tenho certeza que você vai gostar. E tiver alguma dúvida, coloca um comentário para mim ali. Tiver alguma dúvida também sobre esse vídeo, coloca um comentário que eu vou começar agora a responder os questionamentos de vocês aí, para que não fique pedra sobre pedra aí, para que não fique nenhuma dúvida e você consiga evoluir mais nessa jornada. Porque o que acontece? O que você quer hoje como day trader é uma profissão. É diferente daquele cara que ele está ali no trabalho dele, numa outra função, ele busca aquele rendimento que sobra dele, né? Aquele capital que sobra, ou que ele separa, ou que ele guarda, investir por um prazo mais longo. Então é uma outra abordagem que eu vou falar também sobre isso num outro vídeo. Mas se você quer entender o day trade como ele realmente é e quer que ele faça parte da sua vida, é bem importante entender esses conceitos. Eu vou mostrar para vocês um gráfico aqui, porque eu sei que vocês gostam bastante, eu também gosto, né? Não tem quem não se apaixone pelos gráficos aqui, porque ele realmente ajuda muito a gente aqui na tomada de decisão. Então é algo que eu falo, o dia que o bichinho do mercado financeiro, das operações de mercado, pica você, esquece. Não vai ter o que vai querer fazer você largar esse mundo. O cara pode até quebrar. Na hora que ele puder voltar, ele vai voltar. Então, é mais fácil aprender da maneira correta e a partir daí você vai ter uma condição de ter um bom futuro nesse mercado sem passar por uma série de situações para aqueles que não estão se capacitando como vocês estão aqui. Beleza? Eu coloquei um gráfico aqui, tá? Coloquei esse Banco do Brasil, mas poderia ser qualquer um outro. Peguei um gráfico aleatório aqui, tá? E eu não quero que nesse momento vocês se atenham muito ao porquê dessas linhas, né? Eu uso diversos gráficos, tá? Eu poderia mostrar essa mesma situação num gráfico limpo, né? Esse mesmo gráfico, porém, sem nada aparecendo aqui, mas para aquilo que eu quero mostrar, é mais interessante que eu mostre para vocês num gráfico onde aparecem algumas das ferramentas que eu utilizo, certo? Por que eu digo isso? Você lembra que no começo do vídeo eu falei que uma das questões que você precisa saber é que um gráfico mais longo te dá a condição de pensar mais. Um gráfico mais curto requer de você algo mais instintivo, algo mais objetivo e que você consiga fazer automaticamente, sem pensar, tá? Então o que eu quero mostrar para vocês aqui, vamos pegar esse gráfico mais longo aqui, é um gráfico diário, tá? Banco do Brasil. E dentro do histórico mais recente, e por que eu achei interessante esse gráfico, dentre vários que apareceram aqui, tá? Porque esse foi um gráfico que nós, no fim do ano passado, em dezembro, nós comentamos que ele poderia gerar um bom movimento aí de alta, tá? Para quem assistiu o último vídeo, e quem não for, vai lá e depois assiste, tá? Basicamente, o que eu mostrei, para quem me segue, para quem me acompanha, para quem faz parte do meu projeto, eu mostrei exatamente essa condição aqui, ó. Esse ponto, essa região, tá uma localização que eu estava observando para fazer essa operação aqui, tá? Mas eu quero que você olhe esse deslocamento desse ponto até esse ponto aqui. Um bom deslocamento aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês
quantos por cento foi, acho que foi alguma coisa em torno de 15% ou um pouquinho mais, tá? Nesse caso aqui veio em linha reta, não é sempre que isso acontece, mas basicamente eu tinha observado essa divergência aqui, tá? Que eu explico nesse vídeo que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Que eu comentei com vocês agora há pouco, que é o último desse canal, tá? Então, sem entrar em detalhes, pelas ferramentas que eu uso, eu percebi que essa região aqui era um bom local para que você buscasse uma operação na ponta compradora, tá? Via de regra, você vai ter movimentos mais amplos como esse, movimentos mais curtos, movimentos na direção da área de valor. Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, área de valor, num outro vídeo que eu fiz, tá? Mas o ponto é a direção dessa média, certo? E agora o que acontece? Via de regra, você nunca vai acertar exatamente essa mínima aqui, você nunca vai acertar essa máxima. Então, se eu pudesse, de uma maneira muito simples, falar para vocês aqui sobre essa operação, talvez você conseguiria comprar ela em algum lugar por aqui, dá para você refinar essa entrada, e talvez você sairia dela, né, se você quer maximizar essa operação, em algum lugar mais ou menos por aqui. Então o que acontece? Esse movimento aqui, ó, inteiro, quanto você pegou, né, desse longo canal que foi formado aqui pelo preço? Você pegou esse pedaço aqui, ó. Então, entenda, parte do movimento é o que você conseguiu de um movimento mais amplo. Agora, se eu estreitar esses canais, você concorda comigo que esse espaço, essa valorização, enfim, o que você consegue também é menor? Então, o que torna mais complexo o day trade, e você precisa entender para começar a pensar em operar nesse mercado, é você entender o seguinte. Vamos pensar agora num gráfico intraday. Eu vou partir para os 10 minutos, que é o gráfico que eu utilizo, tá? Então, esse mesmo pedaço que você viu, tá? Olha como ele é muito mais sinuoso num gráfico mais curto, tá? Então, vamos lá. Se eu pegar, vamos pegar o dia de hoje aqui, ó. O pregão tá até rolando ainda, não acabou o pregão de hoje ainda. Deixa eu dar um zoom aqui. E vocês vão ver o seguinte. Esse trecho todo aqui, ó, estamos falando aqui de 2%, tá? Por quê? Aqui seria uma operação muito clara pelo que a gente faz, tá? Que é o mercado muito próximo à área de valor, a área de valor ascendente, você vai buscar uma compra acima dessa máxima, stop abaixo dessa mínima e carregar essa posição, tá? Perceba como o espaço que você tem são a partir de canais que são mais estreitos. Se eu voltar para aquela condição do nosso gráfico diário, tá? Aqui eu estou falando no movimento inteiro de 18%, 17,8%, onde você vai pegar um pedaço desse movimento. Se eu vier agora para o nosso gráfico intraday, você vai perceber, olha que interessante, essa movimentação toda aqui, e detalhe, tá? Aqui ainda, um dia mais fácil porque ele foi bem direcional, tá? Mas você está falando aqui, ó, do mercado dando 2%.
tá? Dando aí 3,5%, 4%. Se você pensar em percentual, eu não lembro os valores exatos que o Alexander comenta, mas um operador nota A, tá? Ele é o cara que consegue pegar 30% aí de um canal. Tá? Então, se você está falando aí de 15%, tá? Um cara bom, ele vai pegar 5% daquele movimento. Tá? Porque, na verdade, ele pegou daquele canal 30%. Então, olha só, 15% o cara pega 5%. Tá? Isso pensando ao longo do tempo, né? Não é no mundo de cooperação. Um cara mediano vai pegar um pouco mais do que isso, tá? Vai pegar aí uns 15%, mais ou menos. E um classe C, que provavelmente vai ser a sua condição quando você começar, se você pegar 10% desse movimento, já começa a ter alguma chance nesse mercado. Agora, quanto é 10% de um canal extremamente estreito? Tá? Quanto é 10% de um canal mais largo? Então, o que torna esse mercado complexo, apesar de acharem que é a falta de um sistema de trade, que é a falta de um setup, eu nem gosto dessa palavra setup, né? Na verdade, é você estar no mercado que ele tem um espaço muito menor para os seus trades evoluírem. E se você ainda pensar um dia como esse aqui, ó, tá? Aonde o mercado foi um pouco mais lateralizado, aonde veio acima da área de valor, abaixo da área de valor. Percebam como são canais extremamente curtos. E você nunca sabe, né? Porque se você soubesse quando que o mercado vai fazer um movimento amplo como esse aqui, né, você só operaria nesse dia. Não, você vai estar aqui diariamente no campo de batalha. Agora, essa condição aqui, ó, mesmo o mercado mais lateralizado, se você encarar um mercado desse num tempo gráfico maior, se torna ainda mais tranquilo para que você consiga buscar algum lucro, certo? Vamos ver se eu acho para vocês aqui. Ó, vamos pegar esse movimento mais lateral, é o mesmo mercado. Tá? Ele está aqui de boa. Só que em vez de estar numa tendência clara, você tem ele trabalhando nessa condição aqui, ó. Mesmo uma condição como essa aqui, olha um exemplo aqui, ó. Apareceu aqui totalmente sem querer. Tá? Olha esses fundos. Olha a divergência formada aqui, dando condição de você fazer um bom movimento aqui, ó. Pegar um bom trade aqui. Com espaço para pensar, né? Se você comprou acima dessa máxima aqui, passou um calorzinho no primeiro dia depois que entrou na operação, né? Depois na sequência você vê a movimentação. Isso aqui, se você for para um gráfico intraday, nessa condição, eu consigo em algum momento te mostrar a mesma situação, a mesma condição propícia para você operar. Só que o que você consegue obter de resultado dessa operação é bem menor. E se você não tiver muito claro um sistema que te diga aonde eu entro, aonde eu saio caso não dê certo esse trade, e aonde eu saio com lucro dessa operação, você está morto. Simples assim.
Então, o que acontece? O que eu mostrei para vocês aqui são duas informações que, por mais que pareçam simples, elas são muito pouco abordadas. Tá? Então é fundamental você entender aquilo que você pode, aquilo que você consegue efetivamente extrair do mercado. E aí sim, você começa a entender em que momento você consegue fazer uma operação de day trade com uma chance grande de sucesso, quando o melhor para aquele mercado específico é você se manter de fora, ou de repente buscar operações mais longas, ou até mesmo o inverso. Conhecendo esses conceitos a fundo, você percebe um movimento, que nem esse que eu mostrei agora há pouco para vocês, ó, num gráfico mais longo, e você consegue, muitas vezes, num gráfico intraday, até refinar essa sua entrada. Eu espero que tenham gostado, é isso que eu tinha mostrado para vocês hoje, e eu quero que você coloque um comentário aqui, fala o que você achou, se isso faz sentido para você, e se ficou alguma dúvida, coloca aqui que a gente responde. Eu vou ficando por aqui, mais uma vez convidando vocês para que sigam meu Instagram, tá no card aqui, na descrição desse vídeo. Vejo vocês na próxima semana com mais um Na Batida do Trade. Valeu, até mais, tchau, tchau.